Eles sussurraram que a morte tinha um som, mas para Dom Lorenzo Moretti, a morte era silêncio absoluto. Ele era o homem mais temido em Nova York, um chefão surdo que governava o submundo de uma fortaleza de isolamento. Ninguém ousava respirar muito alto em sua presença, muito menos tocá-lo. Mas numa terça-feira chuvosa, o impossível aconteceu. Uma menina de 3 anos com cachos como ouro do sol e medo zero entrou no covil do leão. Ela não apenas interrompeu o jantar dele. Ela subiu no colo dele e fez o impensável. O que aconteceu a seguir não apenas quebrou as regras. Começou uma guerra que incendiaria a cidade. A chuva castigava o vidro reforçado da cobertura com vista para Manhattan. Mas Lorenzo Moretti não ouviu nada disso. Ele sentiu, porém, ele sentiu o zumbido rítmico da tempestade vibrando contra as solas dos seus sapatos de couro italiano. Ele sentiu a tensão no ar, uma estática familiar que pinicava sua pele sempre que más notícias eram iminentes. Lorenzo estava junto à janela, um copo de Sassicaia de 1985 na mão. Aos 34, ele era o capo de cape da família criminosa Moretti. Uma febre aos 7 anos tirou-lhe a audição, mas em troca, deu-lhe algo muito mais perigoso. Foco total e inflexível. Ele via tudo. O tique no olho de um mentiroso, a leve transpiração no lábio superior de um traidor, a mudança na pressão do ar quando uma arma era sacada. Ele virou. Seu consigliere, Roberto, estava parado junto à pesada porta de carvalho. A boca de Roberto estava se movendo. O carregamento dos docas estava leve. Chefe, 2 caixas faltando. Lorenzo não precisava de linguagem de sinais. Ele lia lábios com a precisão de um cirurgião. Ele colocou sua taça de vinho na escrivaninha de mogno. A vibração do copo encontrando a madeira foi um baque surdo nas pontas dos seus dedos. Ele sinalizou de volta seus movimentos, nítidos e fluidos. Quem estava de guarda? Paulo, Roberto disse olhando para baixo. Lorenzo caminhou até o homem sentado no canto. Paulo. O jovem soldado estava tremendo. Lorenzo podia ver a vibração do medo do homem. O joelho dele estava quicando rapidamente, balançando o tecido das suas calças. Lorenzo colocou uma mão no ombro de Paulo. O homem encolheu-se. Lorenzo apertou, sentindo o pulso frenético no músculo trapézio. Ele olhou nos olhos de Paulo e viu a verdade instantaneamente. Não foi negligência. Foi ganância. Lorenzo suspirou. Ele odiava desperdício. Ele puxou a bereta suprimida do seu coldre e acabou com aquilo. Um tiro. Nenhum som para ele. Apenas o recuo chutando de volta na sua palma. Ele coldreou a arma e olhou para Roberto. Limpe isso e diga à nova equipe da casa que o jantar é às 20h em ponto. Se a sopa estiver fria, eles estão demitidos. Se eles me perturbarem, eles estão mortos. No andar de baixo, nos aposentos dos empregados, Sofia Russo estava tentando manter uma criança quieta com um urso de pelúcia esfarrapado. Shh, Bela, por favor. Sofia sussurrou, seu coração batendo forte contra suas costelas. Você tem que ser um rato silencioso. Lembra do jogo, o rato silencioso pega o queijo. Bela, 3 anos de idade e cheia de energia caótica, gargalhou e jogou o urso pelo pequeno quarto estéril. Sofia se lançou para ele, seus olhos correndo para a porta. Sofia não deveria estar aqui. Ela havia mentido em sua aplicação. Ela usou um sobrenome falso. Ela alegava ser solteira, sem filhos e experiente. A verdade era que ela era Sofia Gallo, a filha fugitiva de um jogador endividado que a havia vendido para uma gangue rival em Chicago para acertar uma conta. Ela havia fugido, levando nada além das roupas do corpo e sua filhinha. A propriedade Moretti era o último lugar onde alguém a procuraria. Era o covil do leão, mas também era o lugar mais seguro na cidade, desde que ela permanecesse invisível. Mamãe com fome. Bela choramingou, puxando o avental de Sofia. Eu sei, querida. Eu sei. Sofia puxou uma barra de granola amassada do bolso.
Coma isto. Mamãe tem que ir servir o jantar ao homem mau. Você fica aqui. Tranque a porta. Não abra para ninguém além da mamãe. Você entende? Bela balançou a cabeça, seus grandes olhos castanhos arregalados. Homem mau. Muito mau homem. Sofia disse beijando a testa dela. O rei do silêncio. Sofia alisou seu uniforme. Ela estava aterrorizada. A fofoca da equipe era que Lorenzo Moretti era um monstro que comia solidão no café da manhã. Eles diziam que ele não podia ouvi-la gritar. Então ele não se importava se você o fizesse. Ela saiu para o corredor, a pesada bandeja de sopa minestrone equilibrada no braço. O corredor era longo, forrado com retratos de homens mortos que pareciam tão cruéis quanto Lorenzo. Ela verificou seu relógio. 19h58. Ela apressou-se em direção ao salão de jantar. As portas duplas eram guardadas por dois homens que pareciam ter sido esculpidos em granito. Eles a revistaram procurando por fios, armas ou venenos. Vá! Um grunhiu. Não olhe nos olhos. Coloque a sopa. Sirva o vinho. Saia. Sofia ela sentiu, sua respiração engasgando. Ela empurrou as portas. A sala de jantar era cavernosa. Uma mesa longa o suficiente para sentar 20 pessoas estava no centro, banhada pelo brilho fraco de um lustre de cristal. Na extremidade mais distante, sozinho nas sombras, sentava-se Lorenzo. Ele não olhou para cima. Ele estava lendo um arquivo. Sua testa estava franzida. Sofia andou. O clique de seus saltos foi engolido pelo grosso tapete persa. Ela alcançou a mesa e, tremendo, colocou a tigela. Ela pegou o decantador de vinho. Sua mão tremeu. Uma única gota de vinho tinto espirrou na toalha de mesa branca imaculada. Ela congelou. Lorenzo parou de ler. Ele não olhou para a mancha. Ele olhou para a mão dela. Então, lentamente, seu olhar subiu pelo braço dela, passou pela garganta aterrorizada dela e travou nos olhos dela. Seus olhos eram escuros como obsidiana, inteligentes, frios. Ele levantou uma mão. Sofia estremeceu, esperando um golpe. Ele apontou um dedo para a mancha, depois para a porta. Saia. Sofia fugiu. Ela correu de volta para a cozinha, seu coração batendo tão rápido que ela pensou que poderia desmaiar. Ela havia sobrevivido. Ela se apoiou no balcão de aço inoxidável, ofegando. Mas em seu pânico, ela havia esquecido uma coisa. Ela não tinha ouvido o clique da fechadura da porta do quarto da empregada quando ela saiu. Lorenzo olhou para a sopa. Estava quente. Bom, a vibração do calor subindo era quase palpável. Ele pegou sua colher. A solidão era seu santuário. Em um mundo de ruído, de vítimas gritando, políticos mentirosos e tiroteios, o silêncio era a única coisa que era verdadeiramente sua. Ele mergulhou a colher no caldo. Então ele sentiu uma vibração, não a tempestade, não os guardas, algo mais leve, um padrão irregular de staccato batendo através do chão. Tum, tum, patas, tum, tum. Estava vindo da entrada do salão de jantar. Lorenzo não moveu a cabeça. Ele moveu os olhos. As pesadas portas de carvalho, que deveriam estar fechadas, estavam entreabertas cerca de 6 polegadas. Pela fenda, uma pequena cabeça espiou. A mão de Lorenzo derivou para a faca de carne na mesa. Um assassino, um com uma bomba. Ele havia visto coisas mais estranhas. O intruso empurrou a porta. Não era um assassino. Era uma criança. Uma menina não mais velha que 3, vestindo uma camiseta rosa desbotada que dizia princesa e calças de pijama cobertas com patos de desenho animado. Ela segurava um urso marrom esfarrapado pela orelha. Lorenzo sentou-se congelado. Seus guardas estavam lá fora. Como uma criança passou por 2 homens armados. Ele mais tarde saberia que os guardas estavam ocupados flertando com a nova governanta no corredor. A menina olhou ao redor do quarto enorme, sua boca formando um O de admiração. Ela o avistou. A maioria das pessoas, quando via Lorenzo Moretti, via a morte. Elas viam a cicatriz descendo sua mandíbula.
Elas viam a frieza. Esta criança viu outra coisa. Ela viu a cesta de pão. Ela começou a andar desajeitadamente em direção a ele. Lorenzo apertou a faca mais forte. Ele deveria chamar os guardas. Ele deveria tocar a campainha. Isso era uma falha de segurança. Isso era inaceitável. Mas ele não se moveu. Ele estava paralisado pelo absurdo do momento. A menina alcançou a mesa. Era alta, muito acima da cabeça dela. Ela ficou nas pontas dos pés tentando ver o topo. Ela não conseguia alcançar. Ela olhou para Lorenzo, frustrada. Ela lhe acenou com a mão. Em cima! Ela exigiu. Lorenzo não podia ouvi-la, mas ele leu os lábios perfeitamente. Em cima! Ele a encarou. Ela o encarou de volta, desafiadora. Ela bateu na perna de sua cadeira. A vibração viajou pela sua espinha. Lorenzo Moretti, o homem que havia dissolvido um chefe rival em uma tina de ácido no verão passado, sentiu uma sensação estranha no peito. Curiosidade. Ele lentamente e cuidadosamente pousou a faca. Ele virou sua cadeira ligeiramente. A menina não esperou por um convite. Ela agarrou o tecido das calças caras do seu terno e começou a subir. Ela usou o joelho dele como degrau, a fivela do cinto dele como alça. Lorenzo prendeu a respiração. Ele instintivamente estendeu uma mão, não para afastá-la, mas para pegá-la caso ela escorregasse. Ela recuperou o equilíbrio e subiu no colo dele. Ela sentou-se ali, acomodada, e olhou para o prato dele. Ela apontou um dedo gordinho para um palito de pão. Lorenzo olhou para o palito de pão. Ele olhou para a menina. Ele o pegou e entregou a ela. Ela o agarrou e deu uma mordida enorme, migalhas caindo em sua camisa de seda preta. Ela mastigou feliz, balançando as pernas. Então ela parou. Ela olhou para ele. Ela notou o aparelho atrás de sua orelha, seu implante coclear, que ele raramente ligava porque o ruído digital lhe dava enxaquecas. Ela estendeu a mão. Lorenzo estremeceu. Ninguém o tocava. Ninguém. Sua mão pequena e pegajosa tocou sua bochecha. Ela traçou a cicatriz branca em sua mandíbula. Seus dedos eram incrivelmente macios e quentes. Ela disse algo. Ele leu os lábios. Dodói. Lorenzo piscou. Um dodói. Ela pensou que a cicatriz dele era um dodói. Ela se inclinou para frente e fez algo que fez o sangue de Lorenzo gelar. Então, instantaneamente ferver. Ela beijou a cicatriz. Um beijo molhado, desajeitado de criança. Tudo melhor, ela disse. Pela primeira vez em 20 anos, o silêncio na cabeça de Lorenzo não estava vazio. Estava cheio, estava alto, estava trovejando com o som do seu próprio coração. Ele olhou para esta pequena criatura. Ela era frágil. Um único aperto da sua mão poderia esmagá-la. E ainda assim ela o havia desarmado mais efetivamente do que qualquer exército. Ele pegou uma uva da fruteira. Ele a estendeu. Ela sorriu um sorriso brilhante e dentuço e comeu-a dos seus dedos. De repente, as portas da sala de jantar se abriram. Sofia estava lá pálida como um fantasma, seu peito ofegante. Ela viu o corredor vazio, as portas abertas, e ela soube que sua vida havia terminado. Ela correu, parando bruscamente quando viu a cena. O monstro, o Dom Surdo. Com a filha no colo, Sofia soltou um grito estrangulado. Ela caiu de joelhos, curvando a cabeça até o chão. Por favor, ela soluçou, embora soubesse que ele não podia ouvir. Por favor, não a mate. Mate-me. Ela é apenas um bebê. É minha culpa. Por favor, Dom Moretti. Lorenzo olhou para cima da criança. Seu rosto endureceu instantaneamente. A máscara estava de volta. Ele viu a mulher no chão, a nova empregada, aquela que derramou o vinho. Bela, sentindo o sofrimento, parou de mastigar. Ela olhou para a mãe, depois para Lorenzo. Ela apontou o palito de pão meio comido para Sofia. Mamãe disse, ela disse a Lorenzo. Lorenzo olhou para a criança, depois para a mãe. Ele se levantou, levantando Bela com um braço tão facilmente como se ela fosse uma pena. Sofia apertou os olhos, esperando o tiro.
Em vez disso, ela sentiu uma vibração no chão. Passos pesados se aproximando. Ela olhou para cima. Lorenzo estava pairando sobre ela. Ele estendeu Bella. Sofia pegou a filha, apertando-a contra o peito, soluçando incontrolavelmente. Lorenzo as observou. Ele enfiou a mão no bolso e puxou um lenço branco e novo. Ele o deixou cair sobre o rosto choroso de Sofia. Então ele sinalizou seus movimentos, nítidos, zangados, mas contidos. Sofia o encarou, confusa. Ela não sabia linguagem de sinais. Lorenzo percebeu isso. Ele bufou, irritado. Ele pegou um guardanapo e uma caneta tinteiro da mesa. Ele rabiscou algo e jogou o guardanapo para ela. Ele virou as costas e caminhou até a janela, olhando para a chuva. Sofia pegou o guardanapo com os dedos trêmulos. A caligrafia era elegante e regular. Ela gosta de uvas. Compre o tipo sem sementes da próxima vez. Se eu a encontrar vagando novamente, eu demitirei os guardas. Saia. Sofia se levantou, agarrando Bella, e correu. Lorenzo observou o reflexo delas no vidro da janela enquanto fugiam. Ele tocou sua mandíbula bem onde o beijo pegajoso havia caído. O silêncio retornou, mas pela primeira vez sentiu-se solitário. Lorenzo Moretti não dormiu naquela noite. Em vez disso, ele sentou-se em seu escritório, cercado pelo zumbido azul dos racks de servidores e monitores. O silêncio aqui era diferente. Era elétrico, zumbindo com dados. Ele reproduziu a filmagem de segurança da sala de jantar pela quinquentinha vez. Na tela, a imagem granulada da criança Bella subindo em seu colo se desenrolava. Ele pausou no momento em que a mão dela tocou seu rosto. Ele tocou sua própria mandíbula, franzindo a testa. Ele não era um homem propenso à sentimentalidade. A sentimentalidade te matava. Mas curiosidade. Curiosidade era um traço de sobrevivência. Ele abriu um terminal seguro. Ele digitou o nome que a empregada havia dado. Sofia Russo. Os resultados estavam limpos. Limpos demais. Nenhuma história de crédito antes de 2021. Nenhum registro hospitalar para o nascimento de uma criança. Um número de segurança social que, após uma inspeção mais profunda, pertencia a uma mulher falecida de Ohio. Os olhos de Lorenzo se estreitaram. Ele digitou um novo comando acionando um algoritmo de reconhecimento facial que a família Moretti havia comprado de um empreiteiro corrupto da NSA. Ele cortou uma imagem estática do rosto de Sofia da câmera do corredor e apertou Enter. Demorou 3 minutos. Um novo perfil apareceu. Nome Sofia Gallo. Pai Antônio Tony, 2 vezes Gallo. Associado da Chicago Outfit. Status desaparecida. Presumida morta ou fugida. Notas. Antônio Gallo roubou 500 mil da família criminosa Vitti. Dívida herdada pelo próximo de parentesco após sua execução 3 meses atrás. Lorenzo encostou-se na cadeira de couro, gemendo uma vibração que sentiu contra sua espinha. Ela não era apenas uma empregada. Ela era uma mulher marcada. A família Vitti, liderada pelo sádico Luca Vitti, não perdoava dívidas. Se a encontrassem, a matariam e venderiam a menina para recuperar as perdas. Lorenzo olhou para o teto. Ao mantê-la aqui, ele estava convidando uma guerra com Chicago. O movimento estratégico lógico era entregá-la. Isso construiria boa vontade com Vitti. Era apenas negócio. Ele estendeu a mão para o telefone para ligar para Roberto. Ele ordenaria sua remoção. Mas antes que ele pudesse pegar o receptor, a imagem na tela chamou sua atenção novamente. A criança, o Dodói. Lorenzo lentamente puxou a mão para trás. Ele não ligou para Roberto. Em vez disso, ele digitou uma mensagem para seu chefe de segurança, um gigante mudo chamado Kyle. Triplique a guarda do perímetro. Monitore todas as comunicações de entrada para a propriedade. Se alguém perguntar sobre uma mulher e uma criança, elas não existem. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em um clube de striptease mal iluminado no Queens, o grave batia tão forte que chacoalhava os dentes de todos lá dentro.
Todos, exceto Stefano Moretti. O irmão mais novo de Lorenzo era tudo o que Lorenzo não era. Barulhento, atrevido e imprudente. Ele estava em um camarote VIP, cheirando uma carreira de pó branco em uma mesa de vidro. Ele está perdendo a cabeça. Eu digo a você. Stefano gritou por cima da música para seu companheiro, um detetive corrupto da NYPD chamado Miller. Meu irmão, o gênio, ele está ficando mole. Miller tomou um gole de uísque. Lorenzo Mole, o cara que cortou a língua de um homem por interromper uma reunião. Isso foi há 5 anos. Stefano bateu a mão na mesa. Hoje ele deixou uma empregada interromper seu jantar. Uma empregada e sua pirralha. Meus caras da casa me disseram que a criança subiu nele e ele não atirou nelas. Ele deu uma uva à criança. Stefano soltou uma risada áspera, latindo. Uma uva? Você acredita? O lobo está virando um cachorro doméstico. E você sabe o que acontece com os cães nesta cidade? Miller. Miller balançou a cabeça. Eles são abatidos. Stefano se inclinou, seus olhos maníacos. Eu fiz algumas investigações sobre a nova garota. Acontece que ela tem bagagem. Bagagem de Chicago. Se Luca Vitti soubesse que ela estava escondida na cobertura dos Moretti, bem, ele viria bater. E se uma guerra começar e Lorenzo estiver muito ocupado brincando de papai para revidar, a família vai precisar de um novo dom. Stefano pegou um telefone descartável. Ele rolou seus contatos até encontrar um número com o código de área 312. Chicago. Não faça isso, Stefano. Miller avisou. Lorenzo vai saber. Lorenzo não consegue ouvir um trem de carga vindo. E Stefano zombou. Ele não vai ouvir isso. Ele apertou enviar em uma mensagem de texto. Ela continha uma única foto, uma imagem borrada de Sofia entrando na entrada de serviço da propriedade Moretti, tirada por um dos espiões de Stefano. A legenda dizia: encontrei sua ovelha perdida. 280 Park Avenue. 2 dias depois, o silêncio da cobertura foi quebrado. Era uma tarde de quinta-feira. Sofia estava na lavanderia dobrando as camisas de Lorenzo. Ela as manuseava com reverência. A seda era fria ao toque. Ela não o via desde o incidente na sala de jantar. Ela havia permanecido invisível, mantendo Bela trancada em seu quarto com uma pilha de livros de colorir que havia roubado da lixeira. De repente, o alarme de incêndio disparou. Sofia congelou. As luzes estroboscópicas piscantes batiam nas telhas brancas. Ela largou a camisa e correu em direção aos aposentos dos empregados. Bela. Ela irrompeu no corredor. Era o caos. Fumaça enchia o ar. Uma fumaça preta acre que cheirava a borracha queimada. Mas não era um incêndio. Era uma distração. Através da fumaça, ela viu 2 homens. Eles não eram guardas Moretti. Eles usavam balaclavas e coletes táticos. Eles se moviam com precisão, verificando os quartos. Verifique a parte de trás, um gritou. Vitti quer a garota viva. O sangue de Sofia gelou. Vitti! Eles a encontraram. Ela se virou e correu para o outro lado em direção ao elevador de serviço. Ela precisava chegar a Bela. Ela se apressou para seu quarto. Bela estava sentada na cama, mãos sobre os ouvidos, chorando. Mamãe, venha aqui. Sofia a agarrou, sem se preocupar com sapatos ou jaquetas. Ela pegou a criança e correu de volta para o corredor. Os 2 homens estavam lá. Eles bloquearam a saída. Indo a algum lugar, princesa. O mais alto zombou. Ele levantou uma pistola com silenciador. Entregue a criança. Você vem conosco. O chefe quer conversar sobre a dívida do seu pai. Sofia recuou, segurando Bela tão apertado que a criança choramingou. Por favor, ela implorou. Leve-me, deixe-a. Pacote completo. O homem deu um passo à frente. Sofia procurou uma arma. Nada além de um vaso em uma mesa lateral. Ela o pegou, pronta para lutar, pronta para morrer. O homem riu, bonitinho. Ele a alcançou.
Estalo. A cabeça do homem foi jogada para trás. Um spray de névoa vermelha cobriu o papel de parede floral. Ele desmoronou no chão. De pé atrás dele, emergindo da fumaça como um fantasma, estava Lorenzo. Ele usava um terno cinza carvão, impecável como sempre. Em sua mão estava uma Sig Sauer P-126 personalizada. Seu rosto era uma máscara de indiferença aterrorizante. Ele não olhou para o homem morto. Ele olhou para o segundo intruso. O segundo homem entrou em pânico. Ele levantou sua submetralhadora. Lorenzo não esperou. Ele não gritou. Ele não negociou. Ele se moveu com uma velocidade que desafiava a física. Ele entrou na guarda do homem, prendeu o cano da arma com a mão esquerda e enfiou a palma da mão direita no nariz do homem. O osso estalou. O homem gritou, largando a arma. Lorenzo o girou, colocando-o em um mata-leão. Ele olhou para Sofia. Seus olhos estavam furiosos. Ele acenou com a cabeça. Vá para o meu escritório. Sofia estava congelada. Lorenzo apertou o aperto. O intruso se debateu, arranhando o braço de Lorenzo. Mas o Dom era inamovível. Ele olhou para Sofia até que ela se movesse. Vá! Ela sussurrou para si mesma, correndo pela violência, protegendo os olhos de Bela. Ela correu pelo corredor, subiu a grande escadaria e entrou no escritório particular de Lorenzo no topo da casa. Ela bateu a pesada porta reforçada e a trancou. No andar de baixo, Lorenzo terminou. Ele largou o homem inconsciente e ajustou seus abotoaduras. Ele sentiu a vibração de passos pesados correndo, seus próprios guardas finalmente respondendo. Roberto irrompeu pela fumaça, seguido por Kyle. Eles pararam vendo os corpos. Lorenzo sinalizou seus movimentos afiados e violentos. Como eles entraram? Roberto parecia pálido. Elevador de serviço. Alguém desativou as fechaduras magnéticas por dentro. Trabalho interno, Lorenzo sinalizou. Descubra quem. Torture-os. Depois mate-os. Limpe isso. Lorenzo passou por cima do corpo e caminhou em direção às escadas. Seu coração estava batendo forte, mas não de medo. Era raiva. Raiva branca pura e quente. Alguém havia trazido violência para sua casa. Alguém havia ameaçado a única coisa que o fez sorrir em 20 anos. Ele subiu as escadas para seu escritório. Ele usou sua impressão digital para destrancar a porta. Lá dentro, Sofia estava encolhida atrás de sua enorme escrivaninha, segurando um abridor de cartas em uma mão e Bela na outra. Quando ela o viu, ela largou a lâmina e desabou, soluçando. Lorenzo caminhou. Ele se ajoelhou. Desta vez ele não se importou com o terno. Ele não se importou com as regras. Ele estendeu a mão e tirou a arma dela. Ele coldreou sua própria arma. Bela estava tremendo. Ela olhou para Lorenzo, seus olhos arregalados de terror. Lorenzo hesitou. Então ele fez algo que nunca havia feito. Ele sentou no chão de pernas cruzadas ali mesmo no caro tapete persa. Ele deu um tapinha no joelho de Bela. Ela olhou para ele. Ele levantou as mãos. Ele cerrou o punho, depois estendeu o mindinho e o polegar, balançando-os. Então ele apontou para ela. Brincar. Ele tirou uma moeda de ouro do bolso e a fez desaparecer. Depois reaparecer atrás da orelha dela. Bela piscou. Ela fungou. Então um pequeno riso aquoso escapou dela. Sofia observou as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela olhou para este homem mortal, este assassino que acabara de executar 2 pistoleiros agora fazendo truques de mágica para impedir sua filha de chorar. Lorenzo olhou para Sofia. Seus olhos eram intensos. Ele sinalizou a ela, esperando que ela entendesse a intenção, senão as palavras. Ele apontou para o chão. Aqui, ele apontou para si mesmo. Eu. Ele fez um formato de telhado com as mãos. Você fica aqui comigo. Sofia entendeu. Não havia para onde ir. O mundo lá fora os queria mortos. A única segurança estava no silêncio do covil do monstro. Ela assentiu. Lorenzo se levantou. Ele caminhou até sua mesa e apertou um botão que selou as persianas contra a explosão sobre as janelas.
O quarto mergulhou em um crepúsculo artificial. Ele não era mais apenas um dom, ele era um guardião. E Deus ajude qualquer Viti, Stefano ou o próprio diabo que tentasse cruzar aquele limiar novamente. 3 semanas. Esse foi o tempo que Sofia e Bela ficaram prisioneiras na cobertura. Era uma prisão de veludo e ouro, mas uma prisão, no entanto. Fora, a cidade estava se preparando para uma guerra da máfia. O incidente de Chicago, como os jornais chamaram o ataque fracassado na propriedade Moretti, havia enviado ondas pelo submundo. Mas dentro das paredes à prova de explosão, o tempo parecia distorcer. Lorenzo havia liberado toda a ala leste para elas. Ele havia comprado brinquedos para Bella, brinquedos ridículos e caros como um cavalo de balanço esculpido à mão e uma casa de bonecas historicamente precisa da era vitoriana. Mas Bella preferia as caixas de papelão em que vinham. Sofia passava seus dias tentando se tornar útil, embora a equipe tivesse ordens para não deixá-la levantar um dedo. Então ela estudou. Ela sentou-se na biblioteca, um livro enorme sobre língua americana de sinais aberto em seu colo. Ela praticou os movimentos, seus dedos desajeitados e lentos. Obrigada, com fome, perigo, seguro. Era tarde em uma terça-feira. A casa estava dormindo. Sofia estava praticando o sinal para música, um movimento rítmico de varredura da mão, quando sentiu uma presença. Ela olhou para cima. Lorenzo estava encostado na moldura da porta. Ele estava em mangas de camisa, sua gravata desfeita, parecendo exausto. As olheiras sob seus olhos falavam de noite sem dormir, gerenciando as consequências do ataque. Ele observou as mãos dela. Um vislumbre de diversão cruzou seu rosto. Ele caminhou, o cheiro de sândalo e uísque escocês caro o seguindo. Ele tocou o livro, depois a mão dela. Ele sinalizou: "Você está fazendo errado." Sofia corou. Ela não entendeu os sinais específicos, mas o contexto estava claro. Lorenzo suspirou. Ele estendeu a mão. Suas grandes mãos calejadas envolveram as dela. Sua pele estava quente, elétrica. Ele moldou os dedos dela na posição correta. Música, ele sinalizou, guiando a mão dela em um movimento fluido. A respiração de Sofia engasgou. Ele estava tão perto que ela podia ver o brilho dourado em seus olhos de obsidiana. Ela olhou para ele e, por um momento, o perigoso Dom Moretti havia sumido. Havia apenas um homem que vivia em silêncio, estendendo a mão para ser compreendido. Ela puxou a mão para trás gentilmente e sinalizou trêmula, mas corretamente. "Obrigada." Lorenzo a encarou. Ele moveu as mãos mais devagar desta vez. "Por que você está aprendendo?" Sofia pegou o bloco de notas que mantinha por perto. Ela escreveu: "Porque você nos salvou e porque o silêncio é solitário." Lorenzo leu a nota. Sua expressão não mudou, mas seus ombros perderam parte da tensão. Ele pegou a caneta dela. "O silêncio é seguro," ele escreveu de volta. "O ruído é onde estão as mentiras." De repente, um pequeno borrão correu para dentro do quarto. Bella, escapando de sua hora de dormir novamente. Ela estava usando apenas uma meia e segurando um biscoito meio comido. Ela correu direto para Lorenzo e envolveu os braços em sua perna. "Renzo!" ela gritou. Era a versão dela do nome dele. Lorenzo olhou para baixo. Ele não podia ouvir o nome, mas sentiu o impacto. Ele a atirou da perna e a levantou. Ela imediatamente começou a acariciar as bochechas dele, procurando a cicatriz de Dodói. Ela sinalizou, desajeitadamente, imitando o que havia visto Sofia fazer. "Comer." Lorenzo riu. Era um som enferrujado, baixo e profundo, como um motor ligando depois de anos sem uso. Ele olhou para Sofia. "Ela aprende mais rápido do que você," ele sinalizou. Sofia sorriu, um sorriso genuíno e caloroso que fez o peito de Lorenzo doer. Naquele momento, as linhas se embaçaram. Eles não eram mestre e serva ou protetor e vítima. Eles eram uma estranha e pequena unidade familiar quebrada, forjada nos fogos do perigo. Mas a bolha tinha que estourar. Na manhã seguinte, Roberto invadiu a biblioteca, seu rosto sombrio.
Ele não olhou para Sofia. Ele marchou direto para Lorenzo e começou a sinalizar rapidamente. Agressivamente, Stefano está fazendo movimentos. Ele convocou uma reunião com a comissão. Ele afirma que você está comprometido. Ele afirma que você está mantendo uma espiã na casa. O rosto de Lorenzo virou pedra. Ele olhou para Sofia, depois de volta para Roberto. Deixe-o falar. Lorenzo sinalizou de volta. Nós vamos ao gala do solstício de inverno no sábado. Os olhos de Roberto se arregalaram. Chefe, isso é suicídio. É terreno aberto. Viti estará lá. Stefano estará lá. Exato. Lorenzo sinalizou seus movimentos afiados como golpes de faca. Estou cansado de me esconder. Vou mostrar a eles exatamente quem governa esta cidade. Ele se virou para Sofia. Ele a examinou de cima a baixo, seu olhar clínico mais aquecido. Ele escreveu no bloco de notas. Pegue um vestido, um vermelho. Você vem comigo. Sofia o encarou. O quê? Não, eu não posso. Eu sou uma empregada. Lorenzo não ouviu seu protesto, mas ele viu o medo. Ele se aproximou, invadindo o espaço dela, irradiando poder. Ele inclinou o queixo dela com o dedo para que ela tivesse que olhá-lo nos olhos. Ele falou, sua voz rouca e sem uso, as consoantes ligeiramente arrastadas, mas o tom imponente. Não é uma empregada, ele rosnou, o som enviando arrepios por sua espinha. Minha. O Grand Metropolitan Hotel era um palácio de cristal e mármore, esta noite cheio das pessoas mais perigosas da América. O ar cheirava a perfume caro, pólvora e medo. O gala do solstício de inverno era um terreno neutro. Nenhuma arma permitida. Uma regra que todos respeitavam e todos quebravam. Lorenzo Moretti entrou no salão de baile e a música não parou, mas a conversa morreu. Ele vestia um smoking que custava mais do que a casa da maioria das pessoas, sob medida para esconder a faca de cerâmica presa ao seu tornozelo e o colete de Kevlar fino por baixo da camisa. Mas ninguém estava olhando para Lorenzo. Eles estavam olhando para a mulher em seu braço. Sofia Russo usava um vestido de seda carmesim que abraçava cada curva, escorrendo pelo chão como uma poça de sangue. Seu cabelo estava preso para cima, revelando o colar de diamantes que Lorenzo havia prendido em seu pescoço uma hora atrás. Ela parecia uma rainha. Ela se sentia como um alvo. A mão de Lorenzo estava firme na parte inferior das costas dela. Ele a guiou pela multidão. Ele não podia ouvir os sussurros, mas ele os via. Quem é ela? Aquela é a garota de Chicago. Ele é louco? Trazê-la aqui. Lorenzo varreu o quarto. Seu processamento visual estava em overdrive. Ele rastreou os garçons, as saídas, o reflexo nas taças de champanhe. Ele viu Stefano perto do bar segurando um martini, suando. Stefano olhou para Lorenzo, depois para Sofia. Ele sorriu um sorriso gorduroso e nervoso. E então Lorenzo o viu. Luca Vitti, o açougueiro de Chicago. Vitti era um homem grande com um rosto como um bulldog. Ele estava cortejando perto da orquestra. Quando ele viu Sofia, seus olhos ficaram planos, mortos. Ele começou a caminhar em direção a eles. A multidão se abriu como o mar vermelho. O aperto de Sofia no braço de Lorenzo se intensificou. Ele está vindo, ela sussurrou, sua voz tremendo. Lorenzo não olhou para ela. Ele manteve seus olhos em Vitti. Ele sentiu a vibração dos passos pesados de Vitti através das tábuas do chão. Vitti parou a 3 pés de distância. Ele ignorou Lorenzo completamente. Ele olhou para Sofia. Sofia, galo, Vitti disse, sua voz retumbante. Você parece cara. Seu pai morreu me devendo muito dinheiro. Acho que você encontrou um novo sugar daddy para pagar a conta. Sofia não conseguia respirar. Lorenzo deu um passo à frente dela. Ele bloqueou a vista de Vitti. Vitti zombou. Ele começou a sinalizar seus movimentos zombeteiros e grosseiros. Saia! Isso não te diz respeito. O insulto era flagrante. A sala ofegou. Chamar o Dondi era uma sentença de morte. Lorenzo não piscou.
Ele observou as mãos de Viti. Ele sorriu um sorriso frio e aterrorizante que não atingiu seus olhos. Lorenzo sinalizou de volta seus movimentos, elegantes, precisos e rápidos. O nome dela é Sofia Moretti. Ela está sob minha proteção. A dívida está cancelada. Se você falar com ela novamente, eu cortarei suas mãos e as darei para você comer. Sofia Moretti. Ele lhe havia dado seu nome. Era uma mentira, uma fachada. Mas o peso disso atingiu a sala como uma bomba. O rosto de Viti ficou roxo. Você pensa que pode levá-la? Você pensa que pode roubar de mim? Viti avançou. Aconteceu em câmera lenta para Lorenzo. Ele viu a mudança no peso de Viti. Ele viu o brilho da lâmina de barbear que Viti havia escondido em seu punho. Lorenzo não recuou. Ele se esquivou. Agarrou o pulso de Viti e torceu. Snap! O som do pulso quebrando foi alto o suficiente para ser ouvido sobre o quarteto de cordas. Viti gritou, caindo de joelhos. A segurança enxameou. O caos irrompeu. Tirem eles! Stefano gritou, apontando para Lorenzo, aproveitando o momento. Ele quebrou a trégua. Ele atacou um convidado. Peguem-no! Foi uma armadilha. Stefano havia provocado Viti, sabendo que Lorenzo reagiria, dando a Stefano a desculpa para usar a segurança de terreno neutro que estava na folha de pagamento de Stefano para derrubar Lorenzo. Lorenzo sentiu a mudança na pressão do ar, a correria de corpos. Ele agarrou a mão de Sofia. Corram! Eles correram em direção à saída da cozinha. 5 guardas os interceptaram. Lorenzo não parou. Ele lutou com uma brutalidade que era aterrorizante de se ver. Ele usou seus cotovelos, seus joelhos, o ambiente. Ele quebrou uma garrafa de champanhe na cabeça de um guarda, a vibração tremendo seu braço. Sofia não estava indefesa. Ela chutou um guarda na canela com seu salto agulha, comprando a Lorenzo 1 segundo para aplicar um soco nocauteador. Eles invadiram a cozinha. Vapor e cozinheiros gritando. Eles correram para a doca de carregamento. O carro está lá atrás, Sofia gritou. Então lembrou-se de tocar o ombro dele e apontar. Eles irromperam no ar fresco da noite do beco. O SUV blindado de Lorenzo estava lá, mas também estava Stefano. Stefano estava ao lado do carro segurando uma arma na cabeça do motorista. Ele virou a arma para Lorenzo. Fim da linha, irmão mais velho. Stefano gritou, lágrimas de raiva e drogas em seus olhos. Você deveria ter me dado a cadeira. Você e seu silêncio. Você acha que é um deus. Você é apenas uma máquina quebrada. Lorenzo ficou imóvel, protegendo Sofia. Ele observou os lábios de seu irmão. Ele viu a loucura. Stefano, Sofia gritou. Não, cale a boca! Stefano engatilhou o martelo. Isso é negócio. Lorenzo olhou para Stefano. Ele não sinalizou. Ele não se moveu. Ele apenas o encarou com um olhar de profunda decepção. Então as luzes se apagaram. Todas elas. As luzes da rua, as luzes do beco, as luzes do hotel. Escuridão total. Stefano entrou em pânico. O quê? Quem cortou a energia? Ele agitou a arma descontroladamente. Para Stefano, a escuridão era cegante. Ele estava desorientado. Ele dependia dos seus olhos. Para Lorenzo, a escuridão não mudou nada. Ele não precisava de luz para saber onde seu irmão estava. Ele podia sentir o cheiro do medo. Ele podia sentir a vibração dos pés arrastados de Stefano no asfalto. Lorenzo se moveu. Ele era uma sombra dentro de uma sombra. Silencioso, mortal. Stefano disparou um tiro cegamente no escuro. Bang! O flash iluminou o beco por um microsegundo. Naquele flash, Sofia viu Lorenzo. Ele já estava no ar. Ele atacou Stefano. A arma caiu ruidosamente. Lorenzo não o matou. Isso seria muito fácil. Ele quebrou o braço de Stefano, o prendeu ao chão e pressionou o polegar no ponto de pressão atrás da orelha de Stefano. Stefano desmaiou completamente. As luzes de emergência piscaram, banhando o beco em um brilho vermelho estranho. Lorenzo se levantou, ajustando o paletó. Ele olhou para seu irmão inconsciente.
Ele se virou para Sofia. Ela estava tremendo, encostada na parede de tijolos. Lorenzo caminhou até ela. Ele a examinou em busca de ferimentos, suas mãos percorrendo seus braços, seu rosto. Ele não encontrou sangue. Ele exalou um suspiro longo e tremelicante. Ele puxou seu telefone e digitou uma mensagem para Kyle. Ative o seguro. Limpe o beco. Coloque Stefano na cela do porão. Estamos indo para casa. Ele mostrou a tela para Sofia. Ela olhou para ele, seus olhos arregalados. Você cortou a energia. Lorenzo balançou a cabeça. Ele apontou para o telhado do prédio adjacente. Sofia olhou para cima. Uma pequena figura estava acenando. Era um especialista em tecnologia da equipe de Lorenzo segurando um tablet. Lorenzo havia planejado isso. Ele sabia que era uma armadilha. Ele havia encurralado os armadilheiros. Lorenzo abriu a porta do carro para ela. Enquanto ela deslizava, ele pegou a mão dela. Ele não usou um bloco de notas. Ele sinalizou uma única palavra simples que ele havia praticado no espelho por uma semana. Seguro. Sofia assentiu, lágrimas escorrendo sobre a seda vermelha. Seguro. Mas enquanto o carro acelerava na noite, Lorenzo verificou o espelho retrovisor. Ele viu algo que fez seu sangue gelar novamente. Vitti não havia sido parado pelo pulso quebrado. Ele estava parado na porta dos fundos do hotel observando o carro partir. E ele estava ao telefone. E pela primeira vez, Lorenzo desejou poder ouvir, porque ele precisava saber quem estava do outro lado da linha. A cobertura estava silenciosa, mas não era pacífica. Era o silêncio de uma respiração contida antes do grito. Lorenzo estava na sala de interrogatório do porão. Stefano estava amarrado a uma cadeira de aço, com o braço engessado, o rosto machucado. Ele estava rindo um som úmido e maníaco. Lorenzo observou a boca de seu irmão. Você não entende, não é? Stefano cuspiu sangue no chão de concreto. Você acha que eu sou o único? Você acha que eu tenho cérebro para armar a emboscada do hotel sozinho? Lorenzo se aproximou. Ele sinalizou para Kyle, que estava parado perto da porta com um pé de cabra. Faça-o falar. Stefano balançou a cabeça. Não precisa dessas coisas de homem das cavernas, eu te direi. Porque já é tarde demais. Eu fui a distração, irmão. Eu fui a isca no beco. Lorenzo franziu a testa. Um pavor frio se instalou em seu estômago. Quem? Lorenzo sinalizou seus gestos afiados. Stefano sorriu. Quem fala por você, Lorenzo? Quem ouve os sussurros que você não pode? Quem fez o acordo com Vitti para dividir o território assim que você estivesse fora do caminho? Lorenzo congelou. A percepção o atingiu como um golpe físico. Roberto, seu consigliere, sua voz, o homem que havia sido seus ouvidos por 15 anos. Lorenzo girou correndo para as escadas. Ele havia deixado Sofia e Bela na biblioteca com Roberto guardando a porta. No andar de cima, a porta da biblioteca estava trancada. Sofia sentou-se no sofá de couro lendo uma história para Bela. Ela se sentia segura aqui. Lorenzo havia dito que eles estavam seguros. A porta se abriu com um clique. Sofia olhou para cima esperando Lorenzo. Em vez disso, Roberto entrou. Ele segurava uma pistola com um silenciador na mão direita. Atrás dele caminhava Luca Vitti, cuidando de seu pulso quebrado. Seu rosto torcido em uma máscara de ódio puro. Olá, querida, Vitti zombou. Sofia deixou o livro cair. Ela pegou Bela e a puxou para trás do sofá. Roberto, o que você está fazendo? Roberto parecia triste, genuinamente triste. Negócios, Sofia, é só negócios. Lorenzo, ele é uma relíquia. Ele não consegue ouvir o mundo mudando. Precisamos de um líder que ouça. Ele confiou em você. Sofia gritou. E esse foi o erro dele. Roberto levantou a arma. Vitti quer a garota. Você, infelizmente, é uma ponta solta. Bela começou a chorar um lamento agudo. De repente, as luzes da biblioteca piscaram. Vitti olhou para cima. O que diabos? Pensei que você tivesse cortado as linhas de segurança. Eu cortei, Roberto disse nervoso agora.
As tábuas do chão começaram a vibrar. Um zumbido baixo e pulsante que cresceu em intensidade. Então um grito agudo irrompeu dos alto-falantes escondidos nas paredes. Era um sistema de supressão sônica, um protótipo de mecanismo de defesa militar que Lorenzo havia instalado para cenários de pior caso. Ele emitia uma frequência de 18.000 Hz a 130 dBA. Para um humano normal, parecia um picador de gelo sendo enfiado no tímpano. Causava vertigem instantânea, náusea e dor cegante. Roberto largou a arma, agarrando os ouvidos, gritando. Viti caiu de joelhos, vomitando sangue escorrendo do nariz. Sofia gritou também, apertando as mãos sobre os ouvidos. Bela enterrou a cabeça nas almofadas do sofá, choramingando. A porta se abriu. Lorenzo entrou. Ele caminhava com uma graça calma e predatória. Ele não ouvia nada. A arma sônica estava gritando em um tom que quebrava o vidro. Mas para o dom surdo, o quarto estava tão silencioso quanto um túmulo. Ele viu seus inimigos no chão se contorcendo de agonia. Ele não hesitou. Ele caminhou até Roberto. O consigliere olhou para cima, olhos injetados de sangue, implorando. Ele tentou falar, mas o som foi abafado pela sirene. Lorenzo olhou para ele sem nenhuma emoção. Ele não sinalizou adeus. Ele simplesmente levantou sua bota e chutou Roberto na têmpora. O traidor caiu inconsciente ou morto. Não importava. Viti era mais duro. Ele estava rastejando em direção à arma caída. Lorenzo pisou na mão de Viti, a quebrada. A boca de Viti se abriu em um grito silencioso. Lorenzo chutou a arma para longe. Ele se abaixou, agarrou Viti pelo pescoço e o levantou. Lorenzo virou-se para o painel da parede e digitou um código. A sirene sônica cortou instantaneamente. O silêncio voltou correndo, pesado e zumbindo. Sofia estava ofegante, agarrando Bela. Seus ouvidos zumbiam, seu equilíbrio estava abalado. Ela olhou para cima e viu Lorenzo segurando Viti contra a estante. Viti ofegou, sangue borbulhando em seus lábios. Seu aberração! Lorenzo não podia ouvi-lo. Ele não precisava. Ele puxou a faca de cerâmica de seu coldre de tornozelo. Ele olhou para Sofia. Ele esperou até que os olhos dela encontrassem os dele. Ele queria que ela visse isso, não para assustá-la, mas para mostrar a ela que o monstro era útil, que o monstro podia protegê-la. Em um movimento fluido, acabou. Lorenzo largou o corpo de Viti. Ele limpou a lâmina em uma cópia da primeira edição do Inferno de Dante. Ele virou-se para eles. Sofia estava tremendo. Ela olhou para os corpos, depois para ele. Lorenzo sentiu um pico de medo. Ele tinha ido longe demais. Ele os havia aterrorizado tanto que eles fugiriam. Ele ficou ali coberto pela poeira invisível da violência, esperando o julgamento dela. Bela se moveu primeiro. Ela se soltou do aperto de Sofia. Ela pisou no tapete caro, evitando o vidro. Ela caminhou até Lorenzo. Ela puxou a perna da calça dele. Lorenzo olhou para baixo. Bela apontou para a orelha dele. Então ela apontou para a própria orelha. Ela franziu a testa. Ela sinalizou com seus pequenos dedos, formando a forma que ele a havia ensinado ontem. Barulhento. Lorenzo soltou um suspiro que não sabia que estava segurando. Ele caiu de joelhos. Ele sinalizou de volta. Desculpe, não mais barulho. Bela assentiu, aceitando o pedido de desculpas. Então ela se inclinou para a frente e beijou a testa dele. Sofia se levantou. Suas pernas estavam trêmulas, mas ela caminhou até eles. Ela olhou para a carnificina, depois para o homem ajoelhado diante de sua filha. Ela não correu, ela não gritou. Ela se ajoelhou ao lado dele. Ela pegou a mão manchada de sangue dele na dela. Ela sinalizou lenta e deliberadamente família. Lorenzo a encarou. Ele apertou a mão dela. Pela primeira vez em sua vida, o silêncio não era um vazio. Era uma promessa. A mesa de jantar estava posta para 3. A tempestade lá fora estava furiosa novamente. Chuva batendo contra o vidro da cobertura, mas dentro a atmosfera era quente. Lorenzo sentou-se à cabeceira da mesa. Ele estava lendo um relatório.
Stefano estava cumprindo prisão perpétua em uma prisão federal de segurança máxima, tendo se tornado testemunha do Estado contra as famílias de Chicago para evitar a cadeira elétrica. A família Moretti estava segura, mas Lorenzo não estava focado no relatório. Ele estava focado na vibração da mesa. Tum, tum, tum. Bela, agora quase com 4 anos, estava batendo sua colher na madeira. Bela, pare com isso. Sofia repreendeu gentilmente, colocando uma tigela de massa na frente dela. Bela sorriu. Ela olhou para Lorenzo. Ela acenou para chamar a atenção dele. Lorenzo largou o papel. Bela sinalizou. Pai, passe o queijo. Pai. Ela havia começado a usar esse sinal um mês atrás. Toda vez que ela fazia, Lorenzo sentia uma estranha opressão no peito, um tipo bom de dor. Ele pegou o ralador de parmesão. Ele se levantou e caminhou até ela. Ele ralou uma quantidade absurda de queijo em sua massa até que se tornou uma montanha nevada. Bela bateu palmas silenciosamente. Lorenzo olhou para Sofia. Ela estava sorrindo, seus olhos enrugados nos cantos. Ela usava um anel simples no dedo, não um diamante, mas uma aliança de titânio preto, forte e inquebrável. Lorenzo sentou-se novamente. Ele serviu-se um copo de vinho. Ele olhou para o seu mundo. Eles diziam que a máfia era uma vida de sangue e barulho. Eles diziam que um homem surdo nunca poderia governá-la. Eles diziam que uma empregada nunca poderia ser uma rainha. Lorenzo levantou seu copo. Ele não podia ouvir a chuva. Ele não podia ouvir a cidade. Ele não podia ouvir a música tocando suavemente ao fundo. Mas enquanto ele observava Bela rir e Sofia sorrir, ele percebeu algo. Ele não precisava ouvir a música para conhecer a canção. Ele tomou um gole de vinho. A sopa estava quente. O pão estava fresco. E pela primeira vez em 34 anos, Lorenzo Moretti não estava jantando sozinho. E essa, meus amigos, é a história de Lorenzo Moretti, o rei do silêncio, que encontrou sua voz da maneira mais inesperada. É um lembrete de que às vezes as pessoas que a sociedade descarta como quebradas são, na verdade, as mais fortes na sala. Lorenzo usou sua surdez não como uma fraqueza, mas como a arma definitiva para proteger aqueles que amava. Eu quero saber o que você pensa. Você suspeitou que Roberto era o traidor? Ou você pensou que era o irmão o tempo todo? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Se você gostou desta história de traição, redenção e justiça da máfia. Por favor, quebre esse botão de curtir. Não se preocupe, não vai machucar seus ouvidos como a armadilha sônica de Lorenzo. Certifique-se de se inscrever e tocar o sino para nunca perder uma história. Obrigado por assistir e te vejo no próximo.